Olá, queridos, bem-vindos à quinta aula do trimestre, falando sobre a supremacia das Escrituras, a inerrante, infalível e inspirada Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre como ler as Escrituras. Vamos orar então? Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido conosco e até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Abre o nosso entendimento, do meu irmão, da minha irmã, o meu entendimento também para a Tua Palavra, a cada dia, Pai. Para que nós possamos ser mesmo, Deus, achados, meditando, papai, ruminando, pregando a Tua Palavra, Deus, e aprendendo a cada dia do Senhor mais e mais. Obrigado pelo tempo que nós temos tido, pela oportunidade que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? As técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis, por isso não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Olha o que a Escritura diz. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Eu gosto muito dessa passagem porque ela mostra a direção do Espírito Santo, ela mostra a curiosidade daquele homem em buscar na Escritura algo para a sua vida, mostra a disponibilidade de Filipe, mostra a ação do Espírito Santo na vida daquele homem. E isso para nós é o que nós precisamos buscar a cada dia através da palavra. A nossa revisão. Falamos já sobre a autoridade, a infalibilidade, inspiração, inerrância, a estrutura da Bíblia na aula passada e hoje, como ler a Bíblia. E como eu já disse para você, já brinquei com você, é só abrir a Bíblia e ler. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Ele tem mais interesse em te explicar, te mostrar, te revelar do que você muitas vezes em conhecer. 3 pontos interessantes para a gente se perguntar. De onde vem a sabedoria para entendermos o Antigo Testamento? Como compreender os ensinos de Jesus através dos Evangelhos? Como aplicar verdadeiramente os ensinos de Paulo, Pedro, João e tantos outros em suas cartas? Somente através da revelação do Espírito Santo. Vamos para a introdução. A leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio que cada um de nós tem. Por isso, temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar conscientes da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. É para isso que a Bíblia serve, para que você possa praticar. A história desses homens que estão se relatados na Bíblia são para quê? Para você ver os acertos e os erros e praticar, tanto os acertos como os erros, não praticá-los. Amém? Isso é simples de você entender. Já que o homem errou, a mulher errou, não faça você também, para que você possa ter uma vida bem-sucedida. A nossa limitação enquanto leitores é fato. O risco que corremos em relação a uma má interpretação dos textos sagrados é enorme, amados. Por isso, muito cuidado. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Está escrito lá em Tiago. 2 palavras muito interessantes. A primeira, exegese. Qual que é o significado? O termo vem do grego, literalmente extrair, trazer para fora. Extrair a intenção das palavras de um texto. Não fazer um texto significar aquilo que Deus não pretendeu que ele significasse, ou seja, examinar corretamente o que o texto quer dizer, para aquela época, para aquele povo, para os dias de hoje. Então, cuidado para você não fugir desse termo. O estudo das línguas bíblicas, dos fatos da história, da cultura, dos recursos usados no texto sagrado cooperam na compreensão do real significado das palavras inspiradas. Ou seja, tudo precisa estar em harmonia para que você aprenda. A outra palavra sem ser exegese
hermenêutica. O que significa? Tem origem no grego e relaciona os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto. É o que eu sempre digo, a Bíblia autoexplica-se, não precisa de você muitas vezes procurar alguma coisa. Ela vai te mostrando, vai fazendo com que você entenda o que ela quer dizer, o que Deus quer falar com você. E Deus, como nós vimos em várias outras aulas passadas, Ele tem prazer em se revelar a cada um de nós. Texto fora do contexto se torna um pretexto. Essa máxima pode ser usada aqui para que você entenda. Não tire um texto de um contexto para usá-lo como pretexto. Não cabe ao estudante, ou mesmo o pregador, o professor, o pastor, quem quer que seja, fragmentar ou relativizar os textos inspirados por Deus. Amém? Todos os leitores são também o quê? Intérpretes. O problema dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a leitura bíblica. Aquelas pessoas que sabem muito, que conhecem demais, que sabem de tudo. Amados, muito cuidado com essa soberba espiritual, porque muitas vezes você já deve ter passado pela situação de ouvir uma pessoa pregar uma coisa que você já ouviu 500 vezes, e você vira e fala assim: não, eu já sei tudo sobre esse texto. Cuidado com a soberba espiritual. Ouça o que o Espírito tem para te dizer muitas vezes naquele dia. Porque não quer dizer que você ouviu muitas vezes que você sabe tudo sobre a inspirada palavra de Deus. Pode ser que naquele dia Deus fale algo novo com você. Então, cuidado para que você não use um texto fora do pretexto e caia no perigo da soberba espiritual. Em virtude de nossa inclinação pecaminosa que nos induz ao erro, precisamos de métodos sadios que nos auxiliem na interpretação das Escrituras. É muito bom ter métodos. Você anotar, você pesquisar, você colocar na margem da sua Bíblia, marcar de cor diferente. São métodos que você pode usar, mas não podem ser superiores à inspiração da palavra de Deus. Ratificamos que a necessidade, ou seja, confirmamos, da Bíblia ser interpretada corretamente, acha-se na natureza da própria palavra de Deus, naquele que inspirou todos a escreverem, o próprio Deus. Os textos canônicos, como nós vimos na aula passada, possuem particularidades que não podem ser ignoradas. Narrativas, poesias, crônicas, profecias e parábolas. As formas como Deus deixou isso escrito para nós são muito importantes. Analisar um texto à parte da intenção de quem o escreveu é como roubar uma patente de um inventor ou uma criança recém-nascida de sua mãe. Não faça isso. Não roube a inspiração de Deus das coisas, para você ser bem-sucedido. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A conclusão: acatamos suas doutrinas da Bíblia, reconhecemos a realidade do sobrenatural através das Escrituras, a literalidade dos milagres que Jesus mesmo fez e a autenticidade do Espírito Santo e dos dons espirituais que Ele deixou para a manutenção da igreja. Mas lembre-se, somente o estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação escrita de Deus. O conhecimento da palavra produz comunhão com Deus, vida de oração, obediência e santificação crescentes. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor, e somente assim viveremos a cada dia. Nem a experiência, nem a tradição da Igreja podem estar acima da autoridade bíblica. A Bíblia tem uma mensagem clara e definitiva para as nossas crenças e para o nosso modo de vida. Lembre-se sempre disso, amado. O indivíduo relaciona-se com Deus no âmbito da mente, da vontade e das emoções. A revelação de Deus tem o seu efeito na totalidade da pessoa humana. Deus não quer atingir uma área só da sua vida, do seu caráter, só um pedacinho do seu coração. Não. Lembre-se, Cristo precisa ser tudo em todos, para que você entenda qual é o objetivo da palavra. Então, o que precisa ficar para nós, para a gente poder encerrar? A palavra de Deus está aí, fácil para você poder ter acesso a ela, mas você muitas vezes não faz isso. Você quer a palavra mastigada do YouTube, você quer a palavra mastigada da pregação de fulano, de beltrano, de ciclano, você não quer ter o trabalho de buscar, você não quer ter o trabalho de que Deus se revele a você. Então, para aprender a Escritura,
abra a sua Bíblia na sua casa, onde você estiver, no seu celular, da maneira que for mais confortável para você, mas aprenda pela revelação através do próprio Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Vamos orar então, vamos aproveitar esse tempinho que temos tirado para orar. Eu tenho postado nos grupos alvos de oração que nós temos selecionado durante esses anos, para que você ore. Pega aquele bannerzinho que a gente põe, lê o que está escrito lá e ore naquele instante que você abrir o seu celular. Use o seu celular em benefício de muitas outras pessoas. Compartilhe esses alvos de oração. Vamos ajudar uns aos outros a orar. Hoje nós vamos orar pelos profissionais da área da saúde, que têm sido tão sugados, tão exigidos nesse tempo que nós temos vivendo. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor, papai, médicos, enfermeiros, plantonistas, as pessoas que trabalham nos hospitais, as pessoas, Deus, que estão por trás dos bastidores da saúde no Brasil, no mundo todo, papai, mas especificamente no Brasil. Nós abençoamos a vida deles, abençoamos a família deles, meu Pai, e te agradecemos porque o Senhor tem usado essas pessoas para cuidar de nós, papai. Quantas vezes nós precisamos de um medicamento, precisamos de um médico, de uma consulta, e Deus, eles estão ali prontos para nos atender. Estão sendo sobrecarregados, estão sendo sempre, Deus, exigidos demais, estão sendo mesmo, Deus, sugados ao máximo, mas Deus, renova as forças, papai, restaura, Senhor, restabelece, Deus, a saúde deles também, porque eu sei que eles têm dependido do Senhor, meu Deus. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem levantado pessoas, Deus, para cuidar de nós, e através dessas pessoas, Deus, eu quero agora, Deus, abençoá-los e ministrar mesmo sobre a vida deles, Pai, a bênção do Senhor, da cabeça à planta dos pés. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.